Jogos Vorazes 5, a cantiga dos pássaros e das serpentes. Será que este filme é tão bom quanto os originais? Será que ele foge muito à história principal? Fica aqui comigo e acompanha o vídeo até o final pra gente descobrir junto. E alô, velhinho, eu sou o Wender, esse canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão do roteirista, na visão de quem cria. E no dia 15 de novembro, algumas semanas atrás, foi lançado nos cinemas o filme Jogos Vorazes 5 e ainda está nos cinemas. E sobre o trailer, a sinopse, os atores, as minhas impressões, eu fiz um vídeo de trailer cena aqui em cima que eu vou deixar pra te assistir. Então assiste lá, assiste o filme e volta que a gente vai comentar neste vídeo sobre o filme Jogos Vorazes 5. Então, velhinho, antes de comentar o filme em si, eu quero pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo, porque nós postamos vídeos toda semana, 3 vezes por semana, aos domingos, às terças, às sextas, comentando trailers, comentando filmes antigos, filmes atuais, aqueles que saíram no cinema, nos streams. Então, acompanha aqui o canal, te inscreve, assiste o vídeo até o final, que vai me ajudar bastante. Então, de que trata este filme? Este filme, na verdade, não é sobre os Jogos Vorazes. Sobre o que é? É sobre... Vamos falar no final do vídeo, então acompanha até o final pra gente entender melhor essa história. Mas o nome é a cantiga dos pássaros e das serpentes, né? Porque antes a gente tinha o tordo como principal elemento e símbolo da saga, da franquia Jogos Vorazes, e agora temos ali os pássaros e as serpentes, né? A gente pode comparar as serpentes como um símbolo de traição, porque é um animal muito mesquinho, muito perspicaz, muito peçonhento e astuto, enquanto os pássaros representam o povo. E esses são animais trazidos durante o filme como símbolos utilizados tanto pelo lado negativo lá da capital, quanto pela própria Lucy Gray. Mas enfim, sobre o que é o filme não é sobre os Jogos Vorazes, a gente vai falar no final sobre o que é afinal. Agora estamos acompanhando a vida do Snow. A gente vê que ele estava lá naquela guerra que no filme 1 eles mostravam, nós terminamos a guerra e agora nós celebramos os Jogos Vorazes para lembrar e para que isso nunca mais aconteça e tudo mais. E então esta guerra que eles pronunciam, que eles falam no primeiro filme, que tinha antigamente, eles mostram uma ceninha bem curta dizendo que o Snow era criança nessa época e ele perdeu o pai dele por alguém do Distrito 12, estava envolvido nessa guerra e acabou matando o pai dele, né? Já fica um trauma ali, e o pai dele foi alguém muito importante, ele foi alguém que criou os Jogos Vorazes. Na verdade não foi ele que deu a ideia, o pai dele foi um amigo dele, que é chamado agora como o dito criador dos Jogos Vorazes, mas quem criou na verdade foi o pai dele, e cá está o Snow querendo seguir os passos do pai dele. Aí já fica um detalhe, né? Só que para quem não lembra quem é o Snow é o presidente Snow da saga dos primeiros 4 filmes, quem mandava na capital, quem fazia os Jogos Vorazes acontecerem e manter todo o império da capital contra os distritos que eram as pessoas pobres. E no filme original eles estão na 75ª versão dos Jogos Vorazes, considerando que eles fazem uma edição a cada ano dos Jogos Vorazes, então essa é a 10ª edição e agora eles estão tentando mudar algumas coisas. Os jogos não estão funcionando muito bem, não estão mais prendendo o povo, o que a gente precisa fazer? Então os jogos ainda não são naquele formato que a gente conhece, é simplesmente uma matança, e são portanto 10 anos depois da dita guerra, né? Terminou a guerra, então eles começaram os Jogos Vorazes para punir os distritos, e esse era o conceito que eles tinham mais ou menos dos Jogos Vorazes, mas eles estão ressignificando os jogos, e o Snow chega aí com essa cabeça assim, poxa, o meu pai foi alguém importante, ele morreu nessa guerra, e eu quero poder seguir o que ele fazia, eu quero poder fazer mais, eu quero honrar de alguma forma o meu pai. Só que ele era uma pessoa boa, e a gente acompanha então o lado do Snow, enquanto ele ainda era uma pessoa boa, enquanto ele tinha pensamentos positivos, ele se preocupava com as pessoas, mas ainda assim ele queria ter um lugar na sociedade, ele queria fazer algo a mais, ele queria se destacar assim como o pai dele. E assim a gente acompanha ele na capital, uma boa parte do filme é na capital, e uma outra parte, porque o filme é dividido em 3 partes, a gente acompanha o Snow no Distrito 12, lá dentro da pobreza, que nesse momento já é dividido. A capital, o pessoal cheio do dinheiro, que manda nas coisas, e os distritos são os pobres, que fazem o dinheiro acontecer, de onde sai toda a riqueza da capital. E esses são tempos mais antigos, porém modernos também, considerando que são 65 anos antes dos originais Jogos Vorazes, as coisas como no nosso tempo real, na nossa realidade, porém dentro dessa realidade paralela dos Jogos Vorazes, dessa história, são antigos, mas
do jeito deles, né? Então não são roupas assim tão extravagantes quanto nos Jogos Vorazes que nós conhecemos, mas são parecidas com o que nós tínhamos antigamente, sei lá, nos anos 60, 50, não sei dizer. São roupas mais finas, bonitas, mas não tão extravagantes. Isso reflete também em toda a cultura, os trens, as casas, as tradições, o que eles faziam. Eles conseguiram retratar toda uma versão antiga de como seriam os Jogos Vorazes, como seria a sociedade naquela época, dentro dessa ideia dos Jogos Vorazes. E o Snow aparece agora como sendo um dos primeiros mentores dos tributos, coisas que não tinha nos jogos anteriores, né, nos primeiros 9, e nessa 10ª edição, eles pensando em dar algumas mudanças e acatar novas ideias. O Snow vem trazendo novas ideias e como mentor ele tem essa oportunidade, essa prioridade de ser ouvido no que poderia mudar e melhorar nos Jogos Vorazes. E assim, ele traz muitas ideias e como mentor, ele tem a oportunidade de mudar, ele traz muitas coisas que se assemelham ao que temos hoje em dia, digamos, nos jogos originais, nos atuais. Como pegar o tributo, apresentar ele na televisão, ter uma proximidade dos tributos, alimentar eles, né, ao invés de jogar eles famintos mesmo na arena. A própria arena não é uma coisa tão gigante, um terreno cheio de grandes armadilhas tecnológicas, é algo bem antigo mesmo, é tipo um ginásio grande com umas ruínas, uma tecnologia bem precária, tanto que os drones eles lançam e o drone não sabe exatamente onde parar, como parar para deixar ali uma água, um recurso para o tributo, ele simplesmente vai e se choca em algum lugar. Isso é utilizado também de forma muito inteligente na história. Dentro da arena também tem algumas possibilidades, uns dutos, um encaramento, como é que é, um esgoto, uns espaços para o pessoal passar ali, então é bem mais precário, são princípios de ideias dos Jogos Vorazes, mas que vai se aprimorando e a gente vê que é um caminho até chegar onde os Jogos Vorazes que nós conhecemos, até chegar aquela luxuosidade toda, arrumar o tributo, apresentar com roupas finas e efeitos e tudo mais. E um desses mentores, que temos ali 24 pessoas assim da capital que são levantadas como mentores dos tributos, um deles tem uma visão humanitária da coisa, pensando, por que a gente ainda está fazendo isso? Não faz sentido, a guerra, o término da guerra seria para terminar com a matança e não para continuar, né? Que é um amigo do Snow, que ele também tem um papel importante nessa história aí, e ele tenta terminar com os Jogos Vorazes e eles estão justamente nesse impasse. Nós continuamos os Jogos Vorazes ou nós paramos com tudo? Porque já não estava funcionando muito bem, as pessoas não estavam assistindo, eles estavam procurando mudanças para isso, e se não houvessem mudanças, não melhorasse, não pegasse o povo de volta, aí vem a sacada do marketing, coisa que não é tão evidente nesse filme Jogos Vorazes, mas tem um pouco, né? Eles querem usar justamente a influência da história, do show, de chamar a atenção do povo para que eles esqueçam isso. É aquela velha história do pão e circo, né? Dá uma diversão pro pessoal ali, que eles vão esquecer a pobreza, não vão pensar em revolução, em rebelião, e vai ficar tudo como tá. Quem tá mais alto vai continuar mais alto, quem tá mais baixo vai continuar mais baixo. Então tem um pouco de marketing, publicidade, mas não é aquela coisa toda. A gente vê inclusive no laboratório lá da mulher, daquela que manda nos jogos atualmente, que as cobras, as criações dos bichos, de toda coisa que eles vão utilizar para influenciar os tributos a se não se matarem, então que eles morram tentando sobreviver, termine de uma vez e seja feita o show que deve ser feito. E a dita Lucy Gray é aquela que vem para substituir a Katniss, digamos que ser a Katniss do passado, onde ela se mostra pensando assim, eu vou morrer mesmo, então eu vou dar um show, tô disposta a fazer com que as pessoas me olhem, me vejam, sendo que isso ainda não era exatamente uma visão dos Jogos Vorazes, né? Ela veio trazendo essa inovação como alguém que, ao invés de simplesmente se deixar levar para a morte, dizer, não, eu vou aparecer, se é para morrer, eu vou morrer, mostrando quem eu sou. Então ela já chega colocando a cobra na outra ali, quando ela é escolhida para ser tributo e tudo mais, e ainda faz a reverência igual a Katniss faz quando ela tá se apresentando lá para os senhores lá da capital, ela mostra assim, esta sou eu. Exatamente como a Katniss, é uma das referências que a gente tem a Katniss, tem várias outras que a gente vai falar mais adiante, e ela vem para mostrar assim, eu estou aqui para tentar influenciar a multidão, para mostrar que esses jogos têm que acabar e que eu vou fazer diferente. Só que ela foi diferente, ela se destacou. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. Eu acho que não foi tanto assim, mas vamos trabalhando. E o Snow é o mentor dela. Eles acabam trabalhando meio que juntos para que eles saiam vencedores disso. E a ideia dele era porque quem vencesse os jogos, né, o mentor que fosse o melhor mentor, daquele que ganhasse, ele ia receber um prêmio em dinheiro, uma bonificação, um monte de coisa lá e tudo mais. Então ele tinha um grande incentivo para isso. Porém ele acabou se apaixonando pela Lucy Gray. E a gente vê o Snow passar por muitas fases, muitos sentimentos, muitas emoções, muitas mudanças
mudanças. Ele era um no início, ele foi se transformando em outro depois e foi mudando e mudando. Às vezes a gente até não entendia por quê, olha só, mas estava tão bem, ele gostava dela, daqui a pouco não gosta mais, ele protegeu ela, ele queria ficar com ela, ele foi atrás dela, mas teve muitas mudanças, às vezes não muito bem explicadas disso. Mas enfim, ele lutou pela Lucy Gray, ela conseguiu vencer os Jogos Vorazes, ele trapaceou para isso, né? Ele fez alguns esqueminhas lá com as cobras, que teve muitos elementos das cobras, as próprias cobras ali, e por isso ele foi condenado a sair dos Jogos Vorazes, a não ser mais mentor, a não ganhar nada de nada. Que quando ele é condenado, ele vira o Eminem. Eles cortam o cabelo dele, ele fica ali com o cabelo rapadinho, curtinho, ele vira um carinha lá, um policialzinho lá, e ali se desenvolve muito da personalidade dele, muito do que nós conhecemos do Snow, que nós temos na realidade dos últimos Jogos Vorazes. Ele foi lá pro Distrito 12 para encontrar a Lucy Gray, que ele estava apaixonado, afinal, ver que ela estava bem e tentar alguma vida lá. Só que ele viu que o lugar dele não é lá, por mais que ele gostasse dela. E aí que eu digo que o filme não é sobre os Jogos Vorazes. Ele usa sim as origens dos Jogos Vorazes e como os Jogos Vorazes se tornaram o que eles são, como nós conhecemos, e por que se tornaram. Se tornaram por quê? Porque existia uma mente por trás que enxergava tudo isso como um jogo, como uma sobrevivência, como uma arena, como algo necessário, e essa foi a cabeça do Snow. Na juventude dele, eu acredito que ele tinha mais ou menos ali uns 20 anos, e mostra como foi a construção da cabeça do Snow, como ele se tornou o presidente Snow, alguém obcecado pelo poder. Inclusive quando ele matou um dos tributos, ele falou para a mãe dele: mãe, eu me senti poderoso. A gente vê essa transformação dele, só que às vezes essa transformação é meio infundada, porque assim, às vezes ele gosta da Lucy, agora ele não gosta mais, agora ele parece meio um psicopata, assim, parece que não teve muitas motivações reais para essa mudança, para essa transformação. Talvez tivessem que ter acontecido coisas muito mais pontuais, mais marcantes na vida dele, porque simplesmente foi assim, ele era um cara importante, daqui a pouco ele foi pra capital, gostava da guria, daqui a pouco não gosta mais, daqui a pouco eu sou um soldado. Ele foi se deixando levar pelas coisas, mas a real motivação dele não estava tão implícita. Eu acredito que tenha na interioridade dele alguma coisa em relação ao pai dele, né? Eu quero ser como meu pai e tudo mais, meu lugar é na capital, eu gostei dessa menina, mas eu não tenho que me importar com ela, tem coisas mais importantes, a capital, os jogos, não sei, não ficou tão claro essas intenções dele, então ficou um pouco vazio, assim, não foi tão fantástico. Mas a história é sobre o Snow, sobre a criação do Snow, e a criação do Snow está diretamente ligada à criação dos Jogos Vorazes, como nós conhecemos. E assim ele foi matando algumas pessoas. Ele matou primeiro o carinha que ele sem querer, depois ele matou a outra mulher lá já mais por querer e mais frio, depois ele matou o amigo dele que ele jurou lealdade e tentou matar também a Lucy Gray, que ele também jurou e disse: não, tu pode confiar em mim. Ele falou pro amigo dele e pra Lucy: tu pode confiar em mim. No final, não podia confiar nada, ele não cumpriu com a palavra dele, ele acabou condenando o amigo dele e quase acertou um tiro na Lucy Gray, que fugiu, né? A gente vê que ela sumiu, ela não morreu, mas que ele tentou. Ele foi, sabe, gerando uma coisa meio psicopatia na cabeça dele, foi ficando frio e mudando de forma muito rápida. E a Lucy, enfim, eu achei que ela seria um grande exemplo da Katniss, alguém que suscitaria uma quase revolução na época dela, assim como a Katniss, só que na verdade não. Diziam assim: não, essa menina foi importante na 10ª edição dos Jogos Vorazes, mas na verdade parece que ela não foi tão relevante assim. Quando terminou os Jogos Vorazes, a mulher disse: não, realmente a menina deu um show. Eu acho que não deu não, porque ela entrou e ela ficou lá escondida dentro de uma salinha para não matarem ela. Daqui a pouco ela saiu, veio as cobras, ela fez um esqueminha com a água lá, fugiu das cobras, e aí no fim a única coisa grandiosa é que as cobras não pegaram ela justamente por uma trapaça do Snow, e ela cantava. A única coisa que ela sabia fazer é cantar. Porque eu acho que eles queriam criar uma relação mais forte com a Katniss lá do futuro, e aí eles colocaram essa música que realmente lembra muito a Katniss, e é muito poderosa essa música, e que a letra da música tem muito a ver com o Snow, né? A gente tem muitas essas ligações, o homem que matou 3 na árvore, Só que ela não foi tão relevante, não deu um show, ela simplesmente fez uma coisa um pouquinho diferente. E a Katniss acaba sendo mencionada, né, feito referência a ela de algumas formas, né? No início do filme, quando a Lucy faz aquela reverência, né, assim como a Katniss, a música que essa menina canta, que no futuro
a Katniss canta, provavelmente então foi a Lucy que criou essa música, talvez seja essa a grande importância dela. A flor, uma flor branca ali que a Lucy mostra ali pro Snow, acho que esse aqui tem mais cara de Katniss. E no campo onde ela estava compondo a música ali também, provavelmente é o mesmo campo onde apareceu no final do filme 4, lá onde tudo termina, tudo dá certo, tudo fica em paz, ela tá ali junto com o Peeta. Eu acho que essa é uma referência também, uma das últimas. Então, esse é o filme sobre o Snow, como ele se tornou o Snow, como ele se tornou frio, como ele foi uma cobra traindo os amigos dele, traindo os pássaros, traindo o povo, as pessoas que ele parecia que se importava, que ele queria fazer alguma coisa melhor para essas pessoas, mas no fim ele foi sendo como todo mundo e pior do que todo mundo, tanto que ele foi identificado como alguém muito talentoso para os Jogos Vorazes, para a capital, e assim ele aceitou esse destino, provando que ele é o cara da música, que a Katniss canta, que ele traiu todo mundo e que ele é o grande exemplo daquela frase que ele diz que são as coisas que nós mais amamos que nos destroem. No caso, ele mesmo, que amava o amigo, a Lucy e tudo mais, foi ele que tentou destruir. Ele é o grande exemplo de que quanto mais próximo eu estou de ti, mais próximo eu estou de te derrubar. Uma coisa mais ou menos assim, né? Enfim. Então esse foi os Jogos Vorazes 5, eu acho que ele explicou algumas coisas, não foi tão enfático, foi legal o filme, não foi tão fantástico, mas como ele tá indo bem nos cinemas, eu acho que merece uma continuação. Eu não sei se precisa, eu acho que ele começa, ele termina, a gente já sabe que o que vai acontecer no futuro é os Jogos Vorazes como nós conhecemos, ficou bem encaixado isso, tem muitas referências. Eu acho que podia ter sido um pouco mais profundo, um pouco mais explicado, ter tido mais motivações, um pouquinho melhor construído, mas foi um bom filme, eu acho que valeu. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado pelo teu gostei, pela tua interação aqui embaixo, obrigado também por te inscrever no canal, assistir o vídeo até aqui, te vejo no próximo episódio de Producena.